A manhã amanheceu envolta em uma luz suave que se filtrava pelas cortinas, acompanhada pelo ritmo tranquilo da chuva batendo na janela. Nina estava prestes a servir seu café quando um barulho abafado vindo do quarto a fez parar. Algo não estava certo. O marido já havia saído para o trabalho, e a casa deveria estar vazia exceto por ela. Com cautela deixou a xícara sobre a mesa e se aproximou da origem do som. A cada passo, o ruído ficava mais nítido, o rangido de uma porta de armário, o farfalhar de cabides sendo mexidos. Ao entrar no quarto, deparou-se com a sogra parada diante de seu guarda-roupa, seguras nas mãos suas roupas mais queridas, aquelas que guardava para ocasiões especiais. Uma pilha de peças já estava dobrada sobre a cama. A sogra nem sequer pestanejou ao vê-la, apenas a encarou com um olhar condescendente, como se Nina fosse uma intrusa em sua própria casa. Uma onda de indignação misturada a uma estranha sensação de violação tomou conta dela. Com voz firme mas contida perguntou: "O que está acontecendo aqui? Que história é essa?" A resposta foi um silêncio carregado, enquanto a raiva e a frustração cresciam dentro dela como um nó apertado no peito. Mais tarde, enquanto ainda tentava processar o ocorrido, a casa se encheu de um alvoroço incomum. Paneladas batendo, comentários secos e o arrastar de objetos pela cozinha. Ao sair do quarto, Nina se deparou com uma cena que a fez congelar. A sogra reorganizava a despensa, distribuindo cada item em seu devido lugar, como se tudo ali estivesse errado. E para deixar claro seu desdém, ia falando alto, como se cada palavra fosse uma crítica velada à incompetência de Nina. O marido, imerso no celular, nem sequer levantou os olhos, como se nada daquilo fosse com ele. Nina, lutando para manter a calma, perguntou em voz baixa por que suas coisas estavam sendo reviradas. A resposta veio com um tom de superioridade. Pelo menos agora vai ter ordem. As palavras pairaram no ar, e o amargor da humilhação se instalou fundo. A tarde se arrastou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo virar de páginas de revistas antigas que a sogra folheava na mesa, ocasionalmente solitando comentários depreciativos sobre erros femininos. O marido, como sempre, estava absorto nas notícias do celular, como se o mundo ao redor não existisse. Era como se ele preferisse o silêncio cúmplice à defesa da própria esposa, e isso doía mais do que qualquer palavra. Nina não aguentava mais ficar parada. Com o coração acelerado e as palavras presas na garganta, aproximou-se da cozinha. Queria falar com calma, mas a ferida era profunda. Parada no batente da porta, disse com voz trêmula: "Não gosto que mexam nas minhas coisas sem permissão." A sogra levantou os olhos com um sorriso irônico, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. "Não exagera, menina. Você ainda tem muito a aprender." A frase foi como uma faca. Nina respirou fundo, tentando se controlar, mas a revolta dentro dela crescia. Era sua casa, seu espaço, e de repente ela se sentia uma estranha nele. À noite, a tensão só aumentou. A sogra começou a ditar como o jantar deveria ser preparado, criticando abertamente a receita do sopa de Nina. Cada palavra era um golpe em sua autoestima, cada comentário uma confirmação de que ali, naquele lugar que deveria ser seu refúgio, ela estava perdendo terreno. Sabia que precisava impor limites, mas sem o apoio do marido, parecia uma batalha perdida. Ele, que nem sequer ergueu os olhos quando ouviu a discussão, limitou-se a um comentário vago: "Mãe só está ajudando, não precisa se estressar." Aquilo foi o pior. Não era apenas indiferença, era uma traição silenciosa. Antes de dormir, Nina ficou parada à janela do quarto, olhando para as casas escuras do outro lado da rua. Sentia vontade de sair, respirar o ar frio da noite, escapar daquilo tudo. Mas permaneceu ali, ouvindo os murmúrios abafados vindo da sala. A sogra falando baixo com o filho, em um tom que Nina não conseguia decifrar, mas que a fazia se sentir cada vez mais isolada, como se estivessem, aos poucos, a empurrando para fora de sua própria vida. Pela primeira vez, um pensamento assustador cruzou sua mente. E se eu simplesmente fosse embora? A ideia a perturbou. Deitou-se ao lado do marido, que dormia tranquilamente, alheio à tempestade que se formava dentro dela. Em apenas um dia, tudo havia mudado. Ontem, ela se sentia dona de seu lar, segura em seu casamento. Hoje lutava até pelas pequenas coisas. E o pior era saber que, sozinha, não teria forças para vencer.